Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão sobre triângulos. Então nós já estudamos vários conceitos envolvendo triângulos, né? Então na nossa aula de hoje a gente vai revisar tudo isso para que vocês possam ao final dela resolver vários exercícios sobre triângulos, tá? Envolvendo todos os assuntos trabalhados. Então, a primeira coisa que a gente estudou e que nós vamos revisar é a condição de existência de um triângulo. Lembrando que para conseguirmos construir um triângulo, nós precisamos de 3 medidas para os 3 lados, só que existe uma relação entre essas 3 medidas, né? E qual é? Que a soma das medidas de 2 lados sempre precisa ser maior que o terceiro lado. Se isso não acontece, não é possível construir o triângulo, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Sabendo que 5, 12 são as medidas de 2 lados de um triângulo, escreva 2 possíveis valores para a medida do terceiro lado. Então, observem que aqui, o terceiro lado não pode ser qualquer número. Tem que ser algum número que satisfaça a condição de existência. Claro que terão várias possíveis respostas. Aqui no exemplo é para determinar apenas 2, tá? Então, na resolução, como que a gente começa? Então, nós chamamos o lado desconhecido de x, como é comum na matemática chamar de uma incógnita um valor desconhecido, né? Aqui chamei de x. Então, nós temos que respeitar os 3 casos, né? Que é a condição. Ao somar 5 com 12, precisa ser maior que o terceiro lado, por isso 5 mais 12 é maior que x. A outra é que 17 seja maior que x. Perdão, a outra não, a consequência dessa primeira, né? Então, 17 tem que ser maior que x. Ou escrevendo o x antes, nós temos então que x tem que ser menor que 17. Só que nós temos 3 opções, né? Não é apenas uma, tem que valer para as 3 opções. Então, se a gente soma o lado desconhecido com 12, precisa ser maior que o terceiro lado, que é 5. Assim, nós temos que x tem que ser maior que menos 7. Aqui chega em algo meio estranho, porque como x é lado de triângulo, não existe lado negativo, né? Então, aqui qualquer número vai satisfazer a condição. E por fim, ao somar o lado desconhecido com 5, precisa ser maior que o terceiro lado, que é 12. Assim, nós chegamos que x é maior que 7. Então, qualquer número que seja maior do que 7 e menor do que 17 vai satisfazer a condição de existência, porque essa daqui, x ser maior que menos 7, na verdade, vai ser x sendo maior que 0, porém o x tem que ser maior que 7 aqui. Então, essa condição do meio acaba se tornando irrelevante, tá? Então, qualquer número entre esses dois vai satisfazer. Isso, qualquer número. 7,5, 8, 9, 11, até o 17. Aqui eu escolhi 2 valores que satisfazem. Então, 8 e 10 são 2 possíveis valores. Lembrando, reforçando que não são apenas esses 2, ok? Mas, como o exercício só pediu 2, aí estão 2 possíveis respostas. Outro conceito bastante importante é acerca dos ângulos de um triângulo. Aqui nós temos 3, né, conceitos bem importantes que nós já conversamos sobre. Que primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai resultar em 180 graus. Acho que isso aí vocês já assimilaram, né? De tanto que a gente já falou sobre. A soma do ângulo interno com o seu ângulo externo adjacente, lembrando que adjacente é aquele ângulo que está juntinho ali na sequência, né? Próximo. Então, a soma desse ângulo interno, que é o de dentro do triângulo, com o externo, que é o de fora, sempre vai resultar em 180 graus, né? E o ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes, né? Então, se você tem um triângulo, marca o ângulo externo, os outros 2 ângulos lá da frente, separados, os não próximos, a soma desses 2 não próximos é igual ao ângulo externo. Então, aqui nós temos um exemplo que envolve essa última propriedade. Eu quero descobrir nesse exercício qual é o valor de x. Então, observem no desenho,
eu tenho um triângulo marcado 2 ângulos internos e eu quero descobrir o externo. Então, lembrando que o ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes, nós temos então que x é igual a 61 graus mais 59 graus, resultando em 120 graus, sem nenhuma dificuldade, né? O próximo conceito são os casos de congruência, né? São 4. Então, esses casos de congruência são quando você tem 2 triângulos com os 3 lados correspondentes congruentes. Vamos imaginar, eu tenho um triângulo com lados medindo 2, 3 e 4, e em outro triângulo os lados também medem 2, 3 e 4. Então, esses 2 triângulos são congruentes. O outro caso de congruência é quando você tem lado, ângulo, lado. Lembrando que tem que ser nessa ordem que aparece. Então, por exemplo, eu tenho um lado medindo 2, um ângulo medindo 60 graus e outro lado medindo 3. E isso mesmo acontece num outro triângulo. Então, os dois são congruentes. O outro caso é o ângulo, lado, ângulo, também respeitando a ordem que aparece. E o quarto caso é o lado, ângulo e ângulo oposto. Então, observem aqui nesse desenho, eu tenho 2 triângulos que são congruentes. Então, eu quero determinar qual é o caso de congruência. Então, observem que esses 2 triângulos, eles estão desenhados de forma que um está virado de ponta cabeça, né? Eles não estão com os seus lados correspondentes na mesma posição, mas não tem problema. Então, o que a gente faz? A gente imagina esse triângulo que está de ponta cabeça voltando para sua posição original, ou tomba esse, enfim, o que você achar que seja mais fácil. Então, nós temos aqui que o ângulo de 45 graus também existe no outro triângulo. O lado que mede 8 também existe no outro triângulo. E o ângulo de 35 também. E observem que acontece uma ordem. Então, é ângulo, lado e ângulo na sequência. Então, esses 2 triângulos são congruentes e o caso de congruência é esse terceiro aqui, o ala, porque é ângulo, lado e ângulo. E por fim, a última revisão que a gente vai ver, né, o último conceito para revisar, são os pontos notáveis do triângulo, que são 4. Então, o baricentro, ele é a interseção das medianas, o ortocentro é a interseção das alturas, o incentro é a interseção das bissetrizes e o circuncentro é a interseção das mediatrizes, ok? Então, assim, ao final dessa aula, nós temos vários exercícios para serem feitos, que vai englobar tudo isso que nós revisamos, todos esses conceitos, tá? Então, façam com bastante atenção e, ficando qualquer dúvida, tirem elas com a prof lá no chat. Eu estou esperando vocês, tá bom? Venham perguntar, venham tirar todas as dúvidas, para a gente conversar um pouquinho também e tirar todas as dúvidas acerca desses conteúdos. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.